Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Muito bem, Sementinhas do Amanhã, bom dia, como é que vai você? Tudo bem, tudo certinho? Domingão, estamos começando mais uma edição do Sementinhas do Amanhã com você nesse domingo maravilhoso, bom demais? Como é que tá você? Tudo certinho? Obrigado aí, né, pela sua companhia, para você que se conecta com a gente a partir de agora. É mais uma edição e hoje o estúdio tá mais cheio, não é, Mari? Bom dia! Bom dia, Guga, bom dia a todo mundo que tá em casa, hoje o estúdio tá cheio, hoje nós temos uma participação muito especial, né? Além do Caio... Ele demorou para voltar, né? Demorou para voltar. Nós estamos com o Leozinho aqui, nosso amigo. Né, Léo? Tudo bem, Léo? Sim, tudo bem. Bom dia, Léo. Bom dia. Tudo bem, Léo? Passei a semana muito boa. Muito bem. Que bom. E você, Caio? Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Que bom que vocês estão assistindo o programa, porque hoje vai ser legal. Vai ser legal. Caio, vamos retomar o que a gente falou semana passada, porque o Leozinho não estava aqui na semana passada, né? Então vamos fazer um resuminho para ele. Léo, semana passada a gente está falando sobre os princípios da doutrina espírita, né? Então, na semana passada a gente já falou do primeiro princípio, que é a existência de Deus. Aí na semana passada e na retrasada nós falamos sobre o princípio da fé raciocinada, que significa que a gente tem que passar todas as informações que a gente recebe pelo crivo da razão, né? Pela lógica. E isso se aplica também às coisas relacionadas com a fé, né? Então, de uma forma mais simples, é isso que fala o princípio da fé raciocinada. E hoje nós vamos falar de outro princípio. Sabe qual é, Caio? Não. Ah, esse Caio tá com uma memória curta, Guga. Peraí. Hoje nós vamos falar de um princípio conhecido como imortalidade da alma. E aí, nós vamos até conversar se o jeito que a gente conhece esse princípio, né, imortalidade da alma, tá certo ou não, né? Para mim, ele tinha que ter outro nome. Mas aí a gente vai conversando sobre isso, certo? Certo, Leozinho? Sim, certo. Fala mais perto do microfone para o pessoal te ouvir. Certo. Certo, muito bem. Então, tá bom. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acham, ou o que vocês sabem sobre o princípio da imortalidade da alma? Fala, Léo, o que você acha? O que você sabe sobre isso? Então, o corpo físico, ele pode morrer, mas a alma nunca morre. Muito bem! Você concorda com isso, Caio? Concordo. Como diz a própria palavra, imortalidade, imortal. Imortal, que significa mortal. Mortal. Por Significa? exemplo, é um ser que pode morrer, um ser que precisa de coisas para sobreviver, por exemplo, água, ele tem fome, ele tem dor. Entendi. Então, Já o corpo físico pode morrer. É mortal. E o corpo espiritual não pode morrer. É isso, Léo? É imortal. Ele não pode morrer, o corpo espiritual. Muito bem. Então tá. Então, para a gente entender um pouquinho melhor esse princípio, a gente precisa falar de algumas coisas, né? O que a gente pode definir como corpo físico? O que vocês acham? O que é o corpo físico? A gente falou que o corpo físico morre e o corpo espiritual não morre, né? Mas o que é o corpo físico? Dei uma leve chapadinha aqui, mas já vou falar. O corpo físico, ele é composto de... eu não vou falar muito difícil, mas ele é composto de órgãos. Por exemplo, intestino, coração, pulmão, cérebro. E muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Sangue, ossos, né? Sangue, ossos. E você acha o quê, Leozinho? Como que a gente... O que você acha que é o corpo físico? Eu interpreto que
o corpo físico é tipo uma roupa e o espiritual é a pessoa que veste a roupa. Nossa, que comparação muito boa. Mas então a gente pode dizer que o corpo físico é esse que a gente toca, né? A gente consegue segurar o nosso corpo físico, não consegue? Apertar, tocar, sentir. É o nosso corpo físico que tem as sensações, não é? Então, a sensação de frio, de calor, a sensação de fome, né? A sensação de dor, a sensação de sono. Vocês não concordam comigo que isso tudo faz parte do corpo físico, né? Aliás, a gente precisa dormir para o nosso corpo físico descansar. Será que o outro corpo que a gente tem, né, o corpo espiritual, descansa? Será que ele dorme? Vamos pensar, vamos conversar. Nossa, esse princípio tem muita coisa para a gente falar dele, né? Então a gente chegou ao entendimento de que o corpo físico é esse feito de matéria, que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente sente, né? Que tem fome, que tem frio, que tem sono, que sente calor, que quando tá na frente do ar-condicionado fala assim, que delícia, né? É o corpo físico, né? São sensações que estão envolvidas no corpo físico. E então, Caio, eu vou pedir hoje, nós vamos dividir os textos, como o Leozinho tá aqui nos auxiliando hoje, né? Com essa participação muito especial, nós vamos dividir a leitura dos textos, combinado? Sim. Então, eu vou pedir para o Caio ler o próximo texto, o texto 18, Caio. Fala para mim de qual livro que ele foi tirado. Antes, uma comparação. O corpo físico. Escuta bem. Corpo físico. Coloca a mão na parede. Ela tá fria, por exemplo, né? Tá. Agora, bate a mão na parede. Tô batendo. Ela é dura? Ela é dura? Agora, vê se o espírito que você não consegue ver, porque ele parece nós invisível. nem chegamos no espírito ainda. Calma. Não. Se ele parece invisível, como é que ele vai tocar? Então, calma. Primeiro, nós estamos falando do corpo físico. Um passo de cada vez, certo? Desculpe. Certo, Leozinho? Nós estamos primeiro falando do corpo físico. Vamos conversar sobre isso. Lê pra gente, Caio, lá do livro A Gênese. Nós vamos ler um livro diferente hoje, hein? Um trecho de outro livro. E difícil, hein? Muito interessante. E um livro difícil, certo? O livro chama A Gênese. Muito difícil. Capítulo 15, Caio, item 65. Lê pra gente. Folhas 337, 338. Não precisa falar as folhas, pode ler o texto. Kardec nos ensina, no livro A Gênese, ao analisar o tema desaparecimento do corpo de Jesus, que o corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, que diferem essencialmente dos fluidos etéreos. A desorganização opera-se nele pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante que penetre no corpo material divide-lhe os tecidos, que se são afetados os órgãos essenciais à vida, seu funcionamento cessa e segue-se a morte, isto é, a morte do corpo. Devido às suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo do espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe toda a repercussão das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Um corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, espírito desprovido de corpo material não pode passar pelos sofrimentos consequentes da alteração da matéria. Muito bem. Não, você pode ver... O que você entendeu desse texto? Bastante coisa, mas primeiro que ela fala sobre palavras muito difíceis para crianças, como, por exemplo, molecular e nula. Vamos por partes, então, vamos explicar.
porque realmente tem algumas palavras que são difíceis, mas para isso a gente tem um super dicionário aqui junto com a gente, né? Para os esclarecimentos necessários. O mais legal de todo esse texto, desprovida de corpo material. Então vamos explicar, Caio? Vamos. Aqui ele fala assim, lá no livro A Gênese, quando ele está tratando daquele episódio, daquela citação da Bíblia, onde o corpo de Jesus foi colocado lá na tumba, depois que ele foi crucificado, e ele sumiu. Lembraram dessa história? Lembrou, Leozinho? Sim. Tá? Então, aí ele explica o seguinte, o corpo carnal é igual corpo Físico. Corpo físico ou corpo material, certo? Sim. Ele tem propriedades que são inerentes à matéria, certo? Sim. Então, essas propriedades são diferentes das propriedades que ele fala fluidos etéreos. Nossa, o que será isso, né? Vamos deixar isso mais pra frente. Mais pra frente a gente explica o que é fluido etéreo, tá bom? Então, ele fala o seguinte, que uma desorganização, quando você tem uma ruptura da coesão molecular, então assim, os nossos órgãos são feitos de moléculas, de células, de moléculas, e se você tem uma ruptura disso, né, um rompimento disso, por exemplo, se você pegar um objeto cortante, ele fala aqui, olha, um instrumento cortante que perfure, que penetre no corpo material, divide os tecidos, não divide? Sim. Né? Então, aí você rompe essa união das moléculas e das células, tá bom? É isso que ele está falando. É a mesma coisa que cortar. Exatamente, é isso que ele está falando. Então, se você coloca um instrumento cortante no tecido, né, na pele, ela divide a pele, rasga o músculo, rasga as veias, certo? E isso é só no corpo material que acontece. Ou nas coisas materiais, por exemplo. Se tiver um espírito aqui, eu pegar a faca e fizer assim nele, eu vou cortar a barriga dele? Punha lá, né? Não, na verdade não. Não vou, né? Não. Por quê? Porque o espírito não é feito de... matéria. Ele é feito de fluido etéreo. Uhum. E, né? por exemplo, pega um objeto que seja fácil de cortar, por exemplo, uma laranja, uma maçã por aí na sua casa. Faz o seguinte teste. Corta um pedacinho, um pouquinho dessa maçã laranja, ou qualquer pera, sei lá. E faz um pequeno corte. Você vai ver que vai ficar uma abertura bem pequenininha que dá pra você abrir. Sim, então, mas a laranja, a maçã também são corpos materiais, você concorda? Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Tá. Então, rompeu o tecido, porque a laranja você não tinha como abrir ela com a mão. Aí você cortou, você consegue abrir, rasgar ela com a mão. Entendi. Então, e aí ele continua falando, Léo, ele fala assim, olha, que o corpo carnal é a sede das sensações. Lembra que a gente falou da dor, do frio, do calor, do sono, do cansaço, né? Então, essas são as sensações e as dores físicas. Então, tanto as sensações quanto as dores físicas, elas são do espírito ou elas são do corpo? Elas são do corpo. Elas são do corpo material ou do corpo físico, né? Então, é isso que ele está falando pra gente. É lógico que essas sensações repercutem no espírito, né? Mas elas são próprias do corpo material, tá bom? Então, o que faz parte da matéria resulta em dor para a matéria ou ação sobre a matéria. E o que faz parte do espírito é relacionado ao espírito, né? Então, o espírito não vai sofrer diretamente o que está relacionado com o corpo material, certo? Certo. Então, tá bom. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Sim. A próxima pergunta é sobre o corpo espiritual.
O que vocês acham? O que vocês sabem sobre o corpo espiritual? Imortal, que não morre. Imortal. Que mais? Ele é invisível porque... Invisível. Praticamente ele é invisível, porque pra gente, a olho nu, a gente não consegue ver, porque... Algumas pessoas conseguem, né? Algumas pessoas conseguem. Sendo médio consegue. Médium consegue. Pessoas, alguns médiums, alguns né? médios, certos médios conseguem. Certo. O que mais? O que você acha, Léo? O que você sabe sobre o corpo espiritual? Que ele é imortal. Que mais? Que ele não acaba, né? A mesma coisa que o imortal. Ele não pode ser ferido e nem se machucar. Ó, a gente lembra quando a gente viu lá na evangelização? Não pode ser tocado. Não pode ser tocado, nem morto. Vamos recapitular. Vocês lembram quando a gente viu lá na evangelização que a gente fez aquela atividade do corpo físico, do corpo espiritual e do... que mais? Perispírito. Perispírito não é corpo espiritual? Sim, é a ligação do corpo físico e o espírito. Então tem o corpo material, o perispírito e o espírito. ou o corpo perispiritual, ou o corpo espiritual e o espírito, né? Então, o corpo espiritual, ele é como se ele fosse um corpo bem fluídico, feito de uma matéria assim bem leve, né? Do qual o espírito se apropria para que ele possa ser visto por aquelas pessoas que têm a capacidade de ver, né? E olha, eu vou falar uma coisa. O perispírito, ele toma a forma do corpo humano que você tem. Sim. Então, quando você vai sonhar, ou quando você tem algum sonho, um pesadelo, não é o seu espírito, ou o seu espírito, não lembro se é o perispírito, o espírito sai do corpo. É o perispírito. É o perispírito, mas ele fica ligado pelo cordão de prata, né, mãe? É um cordão fluídico, né? Então é assim, ó, mas vamos uma coisa de cada vez, né? Vamos uma informação de cada vez. Aí tem tipo um despertador que fala assim, tá na hora de acordar, Não, e o espírito volta. Não é bem assim, não. Ó, vamos lembrar, então. Uma vez eu vi uma definição, Léo, muito legal, assim, fácil da gente entender a diferença entre espírito, corpo espiritual e corpo material. Então, essa definição era de uma comparação, assim. Então, ela falava assim, que o espírito, ela falava assim, olha, pensa num vidro de perfume. Pensou no vidro de perfume? Sim. O vidro é o corpo físico, corpo material. O líquido que tem lá dentro é mais fluido do que o vidro, certo? Sim, é mais espírito. Leve, mais líquido, é o corpo espiritual. E o espírito é o quê? O cheiro. O cheiro. Nossa, eu tava pensando nisso. Então essa é uma comparação que ajuda a gente a entender, né? Então o espírito é a essência, né? O espírito é a essência. Ele toma um corpo fluídico para que ele possa se mostrar e ser visível para quem tem a capacidade de ver, né? E tem o corpo material que, quando encarnado, o espírito adota um corpo perispiritual que ocupa um corpo físico. Entendeu? Sim. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Mais ou menos. Mais ou menos? O corpo perispiritual, ele pode se modificar, né? Então, assim, o espírito, a gente vai ver lá mais pra frente, né? Mas o espírito, por exemplo, será que ele tem sexo? Não. Ele é homem ou ele é mulher? Não. Não. Ele
Ele escolhe. Depende do que ele quer passar, do que ele escolher como prova, né? Então, se por exemplo, um espírito, se a gente tem muitas vidas, a gente já habitou muitos corpos físicos diferentes, né? Aí, vamos supor que eu estou desencarnada e eu gostava mais, não do meu corpo dessa encarnação, mas da outra encarnação. Lá no plano espiritual, eu posso escolher que o meu perispírito, né, meu corpo espiritual, tenha a aparência da minha outra encarnação e não dessa última que eu tive, né? Isso é bem legal, né? Normalmente eles costumam contar que quando vêm os espíritos, né, desencarnam e quando eles alcançam o seu equilíbrio no plano espiritual e eles adotam, né, um corpo espiritual, e normalmente eles parecem muito mais jovens do que quando eles desencarnaram. Às vezes a pessoa desencarnou bem velhinho, mas lá no plano espiritual, o corpo físico dela não tem a aparência de um velhinho. Às vezes ela opta por pode até ser o espírito da última, né, o corpo espiritual correspondente ao corpo físico da última encarnação. Mas ele pode ser mais jovem, né, ter uma aparência mais jovem. É legal isso, não é? Sim. Vocês não acham que é legal? Uhum. Então tá. Então, ô Léo, eu queria que você lesse pra gente o texto 19. Você lê pra gente, por favor? Texto 19 do livro, o Livro dos Médiuns. Consideremos o espírito, antes de mais nada, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte. O corpo não é mais do que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semimaterial, que o liga ao primeiro. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, a que chamamos perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso e invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Muito bem, Léo. Muito bem. É isso mesmo. Então, nesse texto aqui, lá do Livro dos Médiuns, outro livro difícil, né? Nesse outro texto aqui, ele tá explicando pra gente os 3 tipos de corpos. O corpo, ele tá dizendo que o espírito, que a gente tem que considerar o espírito, antes de mais nada, na sua união com o corpo físico. O espírito é o elemento principal, certo? E é o espírito que pensa e é o espírito que sobrevive à morte. Muito bem. O corpo não é mais do que um acessório. Sabe a roupa que você falou? Aquela roupa? Sim. É a roupa. O corpo é a roupa que o espírito se despe, né? Abandona quando o corpo físico morre. Quando aquela roupa não serve mais. Sim. Né? Então, por isso que ele fala que o corpo físico é o acessório, é um invólucro, é uma embalagem, é uma roupagem, né? Que ele usa assim, que abandona depois que ele usa. E tem um corpo que é semimaterial, que é aquele corpo espiritual que a gente falou, certo? Que a gente chama de perispírito. É um envoltório semimaterial
que tem a mesma forma do corpo físico que aquele espírito tinha, né? Só que ele é mais vaporoso, ele é mais fluídico, ele é mais invisível, mas ele não deixa de ser semimaterial, de ter uma qualidade de matéria nele, uma propriedade de matéria nele, certo? Certo. E o espírito é a essência, né? É a força inteligente que se apodera, vamos dizer assim, do corpo fluídico, e quando reencarna, adota, né? Ou assume, ou se acopla, se junta a um corpo físico que está se formando, certo? Vocês entenderam, gente? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não. Tem, Léo? Não. Então, tá bom. Então, eu acho que a gente podia, né? Quer falar alguma coisa, Guga? Você tá tão quietinho hoje. Queria dizer que esses meninos são muito inteligentes. É difícil, né? Daqui a pouco ele senta aqui os dois e esquece da gente. Tá doido. Eu, nessa idade, eu tava soltando pipa. Então, é isso. Hoje, a gente tem muita coisa ainda, Guga, para continuar falando, né? Falar bastante do espírito. Tem vários textos aqui sobre espírito. A diferença entre espírito e alma. Será que tem diferença? O que você acha, Léo? Será que tem diferença entre espírito e alma? Espírito e Sim. alma, eu acho que tem, né? O Léo acha que tem. Você também acha que tem, Sim. Caio? Então, vamos deixar isso para conversar no próximo programa? O que vocês acham? A gente já começa o próximo programa falando disso. De espírito e de alma. E o próximo domingo, dia 15. O que vocês acham? Hã? Eu acho legal. Acha legal? Acha legal, Leozinho? Só uma curiosidade sobre a alma. Que a alma, pro espírito habitar um corpo, precisa ter uma alma. Eu acho que é isso. Para o espírito habitar o corpo, precisa ter uma alma. Eu Será acho que é isso? Eu acho. Vamos pensar, vamos deixar para o pessoal de casa a tarefa de estudar e ver o que eles sabem, né? E o que eles conseguem achar sobre isso, a diferença entre espírito e alma, se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, se é diferente, né? E para vocês também, né? Vamos deixar a tarefa? O que vocês acham? Hein, Caio? Aham. Então acho que é isso, né, Guga? Hoje nós vamos terminando por aqui. Então vamos estudar bastante, né? Vamos estudar. Certo, bem. criançada? Fala tchau aí, Léo. Certo? Então vamos falar tchau pro pessoal de casa? Vamos. Então vai, Caio, começa aí. Eu não. Não? Não. Eu começo então. Então eu queria agradecer a companhia de todo mundo de casa e que tenhamos todos uma semana muito iluminada, muito abençoada. Agradecer o Léo pela companhia, pela colaboração. O Léo é tão inteligente, tão esperto, fala tão bem, tão desenvolto. E a tia fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Tá bom, Léo? Tá bom. Então despede do pessoal de casa. Tchau, pessoal. E agora é sua vez, Caio. Tchau, gente. Agradeço todo mundo que ficou até aqui nesse programa. Programa. Eu espero que vocês tenham uma semana iluminada, um dia iluminado. Que vocês tenham uma ótima aventura na vida. Beijos, tchau. Muito bem, gente. Valeu, obrigado pela companhia. Até domingo que vem, com mais um Sementinhas da Manhã. Juízo, se cuidem e um ótimo domingo para todo mundo. E como sempre, né? Agradecendo também a direção da nossa querida Web Rádio Meimei, Grupo Fraternidade Garça São Paulo Brasil. E vamos juntos. E a música pra gente entregar o programa hoje. Vem aí, Tori. Bom dia. Valeu, gente. Tchau. Deixe teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum.
dia seja um dia bom.